Hoje vamos falar de um clássico que, na minha opinião, tem dado muita polêmica ultimamente. O Corinthians e Palmeiras. A gente sabe que o Corinthians tem 3 rivais paulistas que são grandes no estado. Palmeiras, São Paulo e Santos. Porém, o mais relevante hoje, não só hoje, mas na história é o Palmeiras. Por quê? Porque é toda uma história de tradição. Palmeiras, nos últimos confrontos, tem mais vitórias? Tem. Mas se você parar pra pensar historicamente, as duas dualidades, o Palmeiras é um clube de imigrantes, de elite, com uma tradição italiana, e o Corinthians é um time de operário brasileiro, mas ligado a um clube do povo. São duas formas diferentes de identidade. Claro que geram valores diferentes e gerando uma hegemonia no estado. A rivalidade é muito grande, tanto que tem cada um seu apelido. O Palmeiras de porco e o Corinthians de gambá. Através disso, essas provocações ocorrem brigas, discussões, manifestações, muitas coisas que acabam gerando tanto coisas boas quanto ruins. Mas através disso, eu quero falar uma coisa. Tem um porquê desse clássico se chamar derby. Acredito que você nem saiba o porquê. Pode saber, mas provavelmente não sabe. Vou explicar. Derby é uma corrida que acontece de cavalo, mais conhecida como Derby de Epsom, que é uma corrida de cavalo muito conhecida na Inglaterra. Ela é considerada uma das mais importantes do mundo. E como o clássico começou a ganhar muita força na década de 30, 40, essa corrida era forte nessa época. Aí quiseram relacionar a corrida dos cavalos com o clássico. Por quê? Considerando que tanto o Derby de Epsom quanto o clássico são fatores muito importantes para a humanidade. São esportes muito importantes e decidiram unir os dois. Chamado Derby Paulista, claro. Na minha opinião, esse nome faz mais sentido porque, assim como nos cavalos, esse clássico é sempre imprevisível. Não importa o momento de cada time, quando rolar um Corinthians e Palmeiras, qualquer coisa pode acontecer, como na corrida dos cavalos. A gente pegando o contexto hoje da rivalidade, o Corinthians está construindo um capítulo importante nesse ano, nessa história do Paulistão. O Corinthians venceu o primeiro jogo, o jogo da ida no Allianz Parque, mesmo vivendo uma fase financeira caótica, enfrentando problema de gestão nos últimos anos, muito controverso do que o Palmeiras vive. O Palmeiras já é um time que vem dominando o futebol brasileiro e chegou na final, antes do primeiro jogo, como favorito. Porque é um time que nas últimas temporadas vem ganhando tudo. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o próprio Campeonato Paulista. No papel, os dois times 11 contra 11 são muito equilibrados. O Palmeiras tem um elenco que entrega força física, disciplina, tática e regularidade. Tecnicamente não tem jogadores absurdos. Claro, tem uma defesa sólida e um ataque funcional. Se destaca mesmo é o Estevão, é o craque do time. Tem o seu coadjuvante, que é o Rafael Veiga, mas o grande jogador é o Estevão. Muitas jogadas são em cima do Estevão. Do outro lado você tem o Corinthians, que o cenário é semelhante. O time também aposta em força física e intensidade, mas tem o seu craque também, que é o Memphis Depay, o holandês que joga muito. E tem sua dupla, que aliás é um belo de um atacante que é coadjuvante, um coadjuvante barra protagonista, e que cada vez mais vem evoluindo no futebol e chamando a atenção pelos seus números. E o Roberto é um centroavante incrivelmente muito finalizador. 11 contra 11 é um confronto bem parelho. O Palmeiras tem uma linha defensiva muito forte, atacantes regulares, como dito, e o Corinthians se encaixa no mesmo estilo. Porém, esse jogo tem um ponto. O Abel Ferreira vem enfrentando um momento muito conturbado. O técnico antes era unanimidade, mas começa a perder força por parte da torcida por algumas decisões controversas. A torcida do Palmeiras se acostumou a vencer, e quando as coisas não saem como esperado, a pressão aumenta e, aliás, vai aumentando muito. Se o Palmeiras perde essa final, o título no caso, não é o fim do ciclo, óbvio, mas com certeza vai deixar uma ferida aberta. Porque não é qualquer derrota, é perder um título pro maior rival, é perder um título pro Corinthians. O corintiano, midiaticamente, é chato. O Palmeiras, consequentemente, perdendo o título, pode ter certeza, em questão de uma semana até um mês, meses até, vai ser um inferno. Vai ser zoação, zombação, muita discussão. Essa final não é só um troféu, ela define o rumo da temporada também dos dois times. Até porque, por mais que o Corinthians tenha feito uma temporada boa, tendo a melhor campanha do Campeonato Paulista, tá tendo problemas muito ruins no extracampo. E dos últimos anos com o time até. Vou falar um negócio que é engraçado, que só o futebol proporciona isso. Se o Corinthians for campeão, no ano de 2025 do Paulista, ele vai impedir o tetracampeonato do Palmeiras.
pois o Palmeiras foi campeão em 2022, 2023 e 2024. Mas sabe de uma coisa? Isso também do tetracampeonato poderia ter acontecido com o Corinthians, lá em 2020. Foi interrompido por quem? O Palmeiras, pois o Corinthians foi campeão em 2017, 2018 e 2019. Olha, é o feitiço contra o feiticeiro, literalmente. O mesmo que aconteceu com o Corinthians pode acontecer com o Palmeiras agora. O roteiro tá repetindo. Papel invertido, mas... muito louco o futebol. Esse jogo vai ser um divisor de águas. Você que está assistindo o vídeo, você deve refletir como essa final pode representar para os clubes. Derby não é só um jogo, ele é um capítulo vivo da história do futebol. Essa rivalidade atravessa décadas e décadas e cada vez mais tem reviravoltas inesperadas. Eu te pergunto, quem você acha que leva esse título? Pô, o Corinthians vai devolver na mesma moeda, impedindo o Palmeiras de fazer história? Ou o Palmeiras vai consolidar mais um título, se tornando o primeiro tetracampeão paulista da história? Enfim, eu acredito que o Corinthians ganhe, mas só na quinta-feira para sabermos. Aliás, vai ser um jogo que vai parar a cidade, não só a cidade, o estado inteiro.